Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A frase "a culpa é do mordomo" é icónica na história do género de mistério, detetive, investigação, seja a nível literário ou mesmo nos filmes. A verdade é que a grande maioria de nós ficava vidrado a olhar para Sherlock Holmes ou Hercule Poirot quando eles, na sua maravilhosa lógica e intrincada capacidade de conectar os acontecimentos, esmiuçavam os factos e chegavam, por assim dizer, ao culpado final. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, Mar Morto. Olha, e sabe uma coisa? Não se chama Mar Morto porque apeteceu a alguém dar este nome a este pedaço de água. Chama-se Mar Morto porque, após uma análise científica aos factos e aos ingredientes e à composição daquele bocado de água, chegou-se à conclusão que vida alguma poderia prosperar por ali. Daí o nome Mar Morto. Mas fique com esta ideia. É importante a cientificidade e é importante que os factos de facto sejam apurados. Mas voltemos ao mordomo, porque muitas vezes eu vi tanto o Sherlock como o Poirot com dificuldade de provar ou encontrar factos que ligassem o mordomo aos acontecimentos. Há uma frase também muito conhecida que ultrapassou a investigação e foi entrar também naquilo que é a filosofia, que a ausência de evidência não é evidência de uma ausência. Pode, de facto, não haver provas e pode, na mesma, ter sido um mordomo a cometer o crime. Mas quando temos que lavrar sentença, quando temos que aplicar um castigo, aí alto e para o baile. Deixe-me utilizar, por exemplo, um exemplo meu, da minha vida pessoal, e quero desde já pedir desculpa à minha amada mãe. Recordo-me perfeitamente, quando ainda vivíamos no Casal do Olival, em Massamá, o pacote de bolachas da Aveia, que era exclusivo do meu pai, simplesmente desaparecer. Alguém deu sumiço às bolachas. E claro, entre eu ou o meu irmão mais novo, entre eu com 1,85m ou o meu irmão com 1,70m, adivinhem quem é que levou na fronha? Pois é, e isso significa que muitas vezes os castigos podem ser injustos, porque tem que existir provas que quem comeu as bolachas foi de facto o meu irmão. Digo eu que sei muito bem disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, uma cara uma cara comum para quem nos acompanha e que de facto tem sido parte do nosso programa desde o início e de alguma forma também temos acompanhado o processo no qual João de Sousa se vê envolvido, portanto é o nosso convidado de hoje, João de Sousa, consultor forense e fundador, CEO da É Por Si. João, boa noite, obrigado por estares aqui.
não falta evidências de que estás sentado, de facto, aqui ao nosso lado. Ontem era um dia que aguardavas com bastante expectativa, onde estava, de alguma forma, se esperava a leitura de uma sentença do caso do tiro da banheira, por assim dizer, que seria o fim desta via dolorosa que tu tens percorrido. Mas eis que não foi bem assim. Boa noite, João. Obrigado por terem-me aqui mais uma vez. Não, e não foi o mordomo. Tudo indica que não foi o mordomo. Ontem, de facto, ao fim de 3 anos e 8 meses, eu ia ouvir da boca de uma juiz uma sentença. Pensava eu, cheio de confiança, porque sou um otimista nato, melhor, sou um possibilista racional nato, que era uma absolvição. Não foi absolvição nem condenação, foi uma alteração não substancial dos factos, que é uma coisa que se opera muito e que resulta naturalmente dos julgamentos, porque durante os julgamentos está-se a produzir prova, as pessoas falam, trazem documentos ao juiz para avaliar, e a juiz responsável por aquele julgamento disse: houve uma alteração não substancial dos factos, enumerou-os. Essa alteração é não substancial, mas substancia-se em 28 pontos da acusação que foram alterados. É assim, só para as pessoas perceberem de uma forma muito rápida. Uma alteração não substancial dos factos, embora não represente, ou embora represente modificação naquilo que foi a dinâmica do que aconteceu, ou que supostamente aconteceu, não agrava os limites máximos da pena e não imputa um crime diverso. Porque o que aconteceu ontem foi que eu estava acusado por um crime de quê? De favorecimento pessoal, na forma consumada, ou seja, eu pratiquei-o, e ontem a senhora juiz diz que vamos desagravar e trata-se de um crime na forma tentada. Ok? Portanto, houve uma desagravação. Desagravação essa que já vem desde a acusação, porque eu fui acusado por 3 crimes. Exatamente. Era bom fazer esse só para as pessoas perceberem, eu fui acusado de 3 crimes, favorecimento pessoal, posse de arma proibida e simulação de cena de crime. Vou à instrução, caem 2, simulação de cena de crime e posse de arma proibida. Esses 2 crimes são, o que se diz, instrumentais para eu praticar o favorecimento, mas caíram. E então vou para julgamento com a acusação de favorecimento pessoal. Entretanto, ontem já percebi que desagravou para tentativa de favorecimento pessoal. Em casa, falámos com a fabulosa equipa de advogados que eu tenho, que me acompanham desde o princípio nisto, e as pessoas até podem pensar, e não estou a ser pessimista, se desagravou é bom. Não, se desagravou é para condenar, porque temos que condenar por alguma coisa. E neste caso, por tudo aquilo que depois resulta do que a senhora juiz escreveu, e que eu digo sinceramente, e nós estivemos já lá fora a conversar, eu estou numa fase muito negra deste percurso, porque eu sou incapaz de conseguir provar a alguém que 2 mais 2 são de facto 4, quando esse alguém nem quer saber das regras da soma, nem do bom senso, nem da cientificidade e da prática das coisas. Olha, João, e vamos então tentar de alguma forma objetivar o que é que a juíza disse, não é? Sim. Porque isto não há... Embora eu apetece-me ir já para o ridículo, porque isto é quase como alguém é acusado de homicídio com dolo. Depois desce para homicídio por negligência. Desculpa. E depois, agora, neste momento, vou acusá-lo porque passou perto da pessoa que foi, desculpem a palavra que não existe, homicidada, quer dizer. Deixa-me agora, só para aliviar um pouco aqui as coisas, faz lembrar aquele sketch do Gato Fedorento, quando ele diz: bom, você não é mau, você não é mau, você é parvo, você não é parvo, você é estúpido, você é ignorante, pronto, é mauzinho. Portanto, é mais ou menos essa coisa. Não é? As coisas vão descendo e é assustador, porque elas foram descendo, mas não deixaram de existir. Okay? A juiz faz uma alteração não substancial, que os advogados vão defender que é substancial, porque não é só porque é praxe, mas porque assim o é de facto. Mas 28 pontos. E deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu vou ler aqui algumas coisas só para perceberem. Ela inicialmente diz logo uma coisa muito importante, que situa os dias em que esteve a Polícia Judiciária na casa a fazer as buscas, e diz que foram efetuadas novas buscas domiciliárias em toda a habitação.
percorreram todo o espaço, nomeadamente à casa de banho, onde está a banheira, ao quarto do casal, onde foram encontrados os dois invólucros, um numa caixa de joias e outro numa gaveta. Cozinha e garagem, onde participaram vários inspectores da PJ e especialistas do LPC. Portanto, muita gente, vários olhos, capacidade de ver as coisas, que tornaram a procurar, não foi só uma vez, eles... Em todas as divisões, objetos e espaços de habitação, todo o tipo de vestígios. Isto é uma conclusão a que chega a senhora juíza naquilo que foi a leitura e a audição dos inspectores da PJ. A certa altura, quando aparece a prova das provas, porque a Fortuna sorriu a este arguido João de Sousa, que é a falsificação, a adulteração de uma prova, porque já estava lá, nós depois devemos ver aqui imagens, já estava lá o tiro na banheira em 2018, em 2018, quando fui lá à PJ, já estava o tiro. Em 2020, eu dou com o tiro, sabendo que estava lá o tiro, porque foi a informação que me prestou a advogada e a Rosa Grilo. Quando vão lá os inspectores, depois de saber isto e de haver aquele impacto muito grande no tribunal, há uma prova que já existia lá o tiro, a senhora juiz chama 3 inspectores, dois especialistas e diz a eles o seguinte: isto está a gravações e a seu tempo virão cá para fora. Os senhores estivessem a procurar, por exemplo, elementos municiais, ou seja, cápsulas, se estivesse lá, encontravam. Eles disseram, com certeza. Era importante para vós, com certeza. Então, se não encontrava, porque não estava lá. E eles disseram, sim. E com base nisto, ela altera os factos a dizer, eles percorreram toda a casa, viram tudo. Claro que ela esquece, e foi invocado no tribunal, que houve um caso recentemente, há meses, em que os senhores inspectores foram a uma casa, após um incêndio, saíram de lá e os bombeiros ligaram, olha, vocês esqueceram-se de ver cá um cadáver carbonizado na cozinha. Também se esqueceu ela de relevar o facto, e foi falado lá, que há meses também atrás, foi uma jornalista da SIC, de um programa da SIC, que chamou a PJ e disse, olha, há aqui mais pedaços do corpo. Está ali a cabeça, está ali o saco, porque eles tinham estado lá numa inspeção minuciosa e rigorosa e aquilo passou. Portanto, só este pormenor para perceberem as pessoas lá em casa. A senhora juiz interpretou como válido, correto, verdadeiro o sim, sem qualquer sustentação, sendo que em 2018 já lá estava o tiro na banheira e nós provámos isso, sendo que no porta-joias e na gaveta onde apareceram os invólucros é o único sítio que eles não fotografaram. Mas ela acha que eles percorreram todas as divisões porque eles são da judiciária. Infelizmente eu já não sou, senão eu tinha mais credibilidade. Olha, João, não seria importante nisto que ela está a fazer, por exemplo, do meu ponto de vista, mas isto sou eu que não percebo nada disto, o nome dos inspectores, na realidade, saber no dia tal teve um inspetor fulano e cicrano, as diligências foi esta, ou seja, que exista de facto um corpo de factos a acompanhar isso, do que pura e simplesmente... Sim. Porque isto é mas vago. Mas isto é uma alteração não substancial e está aqui muito uma súmula. Agora, está documentado no próprio processo, quem esteve lá, no processo 186, que é onde a senhora Rosa e o senhor António Joaquim foram condenados. Está tudo documentado. Agora, nós, enquanto a minha equipa de defesa, o que é que nós fizemos? Com a vantagem de ter uma pessoa que esteve lá há 18 anos e conhece os próprios ex-colegas e conhece a maneira deles pensarem e de fazerem. Que era isso que eu fazia lá, que estudava isso também dentro da própria casa. Nós questionámos os procedimentos. E eu tenho, que é uma pessoa que eu até tenho alguma estima por ela, eu tenho um indivíduo que agora é inspetor-chefe, e já era inspetor-chefe quando isto se deu, que é-lhe perguntado o seguinte: os senhores, quando entram na casa, fazem a inspeção ou a busca em quadrícula, em círculo, fizeram com acompanhamento secundário, fizeram um corredor de entrada, e ele responde o seguinte: nós fizemos tudo, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Eu na altura ri-me, porque pensei... Como eu me estou a rir. Exato, eu na altura ri-me e pensei assim, a senhora juiz vai perceber que este indivíduo é um energúmeno. É que nem sequer tem a capacidade de se ter preparado, sabendo que estava aqui um ex-colega e a personalidade desse ex-colega que ia fazer perguntas técnicas periciais, só que o grau de impunidade, de estultice e de ignorância é tanta que o indivíduo agarra de cima para baixo, de baixo para cima, nós fizemos tudo. Este mesmo indivíduo, que agora está a chefiar e coordenar um departamento esse, em que está neste momento a ser julgado em Évora
um inspetor-chefe, um inspetor, e eu sou assistente nos autos, ou seja, estou lá presente. E foi interrompido o julgamento na altura em que ia o meu advogado começar a fazer as perguntas, em que o inspetor-chefe que está lá tem um problema grave, porque supostamente agrediu um inspetor. E supostamente esse inspetor dorme com os pés em cima da mesa, é alcoólico, bate nos arguidos. Estou só a dizer o que está a resultar do julgamento e em que diz o seguinte, e tu vê a gravidade a que isto chega, ele diz o seguinte, quando está a prestar as suas declarações enquanto arguido. Eu cheguei a Évora e as provas e os vestígios eram encontrados em cima das mesas e não faziam as coisas a tempo. E eu tive que ir buscar um processo de homicídio e reverter aquilo porque estava um indivíduo a ser acusado que não tinha nada a ver com a situação. E a juiz, presidente, diz o seguinte, eu queria só fazer uma chamada de atenção. O senhor tem que ter cuidado com o que diz, porque este tribunal toma decisões com base no trabalho do Departamento de Évora. E não é a Polícia Judiciária que está a ser aqui julgada. E digo isto para todos, claro que também para o assistente, porque está lá o assistente, está lá o diabo. O diabo da Judiciária, o diabo do sistema de justiça, a persona não grata, a persona que tem, e eu digo isto abertamente, a coragem para dizer o que se passa aqui e que está em risco de ser condenado porque diz o que se passa de facto, ficou pasmada, porque é assim, a senhora juíza, eu percebo perfeitamente o que ela está a dizer. Atenção, é grave o que você está a dizer, porque nós já decidimos com base em coisas que vocês nos trazem. E quando ela diz que não é judiciária, eu discordo. É judiciária também. É os recursos humanos que meteram lá aquele indivíduo, que se é que ele tem aqueles comportamentos, é aquele inspetor-chefe que tentou tomar uma decisão e que toda a gente agora o deixa completamente na mão, porque senão toda a gente que está para trás e que teve aquele funcionário... Pode nada. Porque deviam ter tomado uma atitude e não tomaram. Vamos sair daqui para isto aqui. O que se passa é que os senhores juízes, e nomeadamente esta juíza em particular, têm um problema gravíssimo. Os juízes sofrem pressões. Não, agora houve um estudo por causa da comunicação social. Ela tem a pressão da comunicação social. Tem sequer a pressão... Eu tenho que dizer isto sem prova. Agora vou-me arriscar um pouco. Mas tem pressão para condenar. Porque se não condenam, e eu conheço o indivíduo há 50 anos, é um fartar vilanagem. Porque depois vão-me dar razão a muita coisa. E deixa-me só dizer-te isto, João, para introduzir esta situação, porque é assim, e tu já me conheces há uns tempos, e até as pessoas que trabalham comigo e quem me acompanha nos tribunais. Eu não vou afirmar nada aqui por minha convicção, subjetividade, ou porque acho que, até porque eu estou numa posição em que tenho que provar mesmo as coisas, mais do que os outros, mais do que o comum cidadão que é colocado perante a justiça. E aparentemente, mesmo aquilo que tu provas, Pronto, não serve como prova para alguns. eu estive aqui neste programa, eu publiquei nas minhas redes sociais, isto foi falado em alguns órgãos de comunicação, e a gente já lá vai aos órgãos de comunicação, mas foi demonstrado aqui, cientificamente, e eu agora pedia, se por acaso tiverem a fotografia das duas banheiras, duas fotografias tiradas, sim, se a Regi conseguir-nos colocar isso. Ora, aqui está. À esquerda tem a foto do João de Sousa, a 14 de fevereiro de 2020, que é quando eu vou à casa da senhora Rosa Grilo, e à direita tem a foto da Polícia Judiciária de 20 de julho de 2018. E como vocês podem ver, à esquerda já está o silicone retirado, à direita está o silicone, e eu depois fiz uma sobreposição das fotografias, calculando a distância e tudo mais, e é o orifício que eu encontrei. Obrigado à Regi. Em 2020, eu encontro aquilo, porque sei que vou lá, que tinha a informação. Em 2018, já estava lá aquilo. E eu já disse isto em tribunal e digo aqui também. Os meus ex-colegas que foram à casa, ou até eu, que acho que sou o Master Blaster da ciência forense, diziam que era o inspetor CSI, eu não encontrava aquilo. Porque aquilo é um ponto branco de silicone que está numa banheira. Eu sei que está lá, vou lá e tiro. E vejo e deteto. Está ali a prova física. Em 2018 estava lá. Em 2020 eu vejo aquilo. Eu vou ler agora aqui uma alteração não substancial dos factos. Dessa forma, em execução de tal decisão, e qual era a decisão? Era favorecer a da senhora Rosa Grilo, que ela viesse para a rua e executasse a prisão preventiva, os arguidos de forma não concretamente apurada, que é uma frase terrível para ti, eu sei, mas isto é o zero e zero nas sentenças. De forma não concretamente apurada. Ela não estava lá, não sabe como é que a gente fez, não é? Criaram e ou provocaram um orifício na banheira da suíte do quarto do casal, Luís Grilo e Rosa Grilo, e colocaram 2 fragmentos de projétil de arma de fogo por debaixo da mesma. Ou seja, perante a prova física, científica, e
de facto, desculpem lá eu estar aqui a fazer uma ingerência, mas era incrível se focassem a tua cara e a expressão que tu fizeste. Perante a perícia, a gente costuma dizer que contra factos não há argumentos, uma imagem vale mais que mil palavras, perante a prova científica, pericial, documental, de que está em 2018, a senhora juiz faz uma alteração não substancial dos factos a dizer que eu criei ou provoquei o tiro na banheira. Eu não consigo dar a volta a isto, eu estou desesperado, eu estou de luto. Eu não consigo dar a volta a isto. E mais, das duas uma, com todo o respeito, ou é inepta, mente capta, completamente o que é que eu ando a fazer neste mundo, ou está a ser pressionadíssima para que haja uma condenação. Se eu tivesse que fazer uma leitura inicial, eu acho que aquele primeiro parágrafo que tu lestes é... demolidor para qualquer cientificidade. Completamente. E é um passar de lexívia na operação da PJ, portanto, eles foram lá, e foram lá várias vezes, e estiveram lá, e viram tudo e mais alguma coisa. Estás a ser subjetivo, não podes provar, eu vou ser objetivo. Se a Regi, por acaso, não se importar, coloquem aquele diagrama do tiro na banheira, por favor. Isto que está aqui é um relatório de exame balística, realizado pela GNR, pelos órgãos científicos, se quiserem, pelo laboratório da polícia, ou laboratório da GNR, pelas equipas técnicas, e é a GNR que o faz porque a PJ recusou sair ao local, estava lá o diabo, não vá o diabo de Celas. E o que é que está aqui em causa? Está aqui apurado cientificamente, com raio laser, com as distâncias, com fórmulas matemáticas admitidas, comprovadas e aprovadas. A própria Judiciária faz isto, a altura provável da boca de fogo da arma, onde foi o tiro disparado. E eu agora solicitava que pusessem a conclusão deste exame, se não se importam. E agradeço desde já. Muito bem. Na conclusão do exame, eu só chamo a atenção para uma coisa. Deste impacto resultaram 2 subimpactos, C2 e C3, compatíveis com a trajetória iniciada em C1, ou seja, com o disparo. E eu pego nisto só para explicar o seguinte, e obrigado por terem colocado isso. Quando diz a senhora juiz, alterando os factos e dando suporte à acusação, que eu crio um buraco na banheira e que coloco manualmente os projéteis, ou o que resta de projéteis, dentro da parte de baixo da banheira, e isto foi-lhe explicado, ela está-se a esquecer que um subimpacto é o que a gente pode chamar um ricochete. Okay. E aqueles subimpactos, que é quando bate no rodapé... Sim. O projétil fura a banheira, a bala, se quiserem, bate no rodapé, que está por baixo, fragmenta-se, estilhaça e cria subimpactos. Danos no rodapé. Sim, porque ainda tem velocidade. Tem velocidade, a massa está... Essas coisas todas que a física explica. Estamos a falar de ciência forense, da física aplicada à ciência forense. Ora, eu, João de Sousa, teria que fazer cálculos matemáticos de alta velocidade para criar impactos e subimpactos. O que está provado naquele exame é que foi dado um tiro na banheira, que atravessou a banheira, que bate no rodapé, que estilhaça e que, numa formulação matemática, apura-se que a velocidade que é o projétil, de facto, aquele e aquele outro foram... Fazem parte. Portanto, eu chamo a atenção das pessoas lá em casa para isto. Tu não estás a ser acusado de ter dado o tiro na banheira. Eu estou a ser acusado de ter provocado aquele buraquinho na banheira. E os subimpactos também foste tu que matematicamente... Não, os subimpactos, a senhora juiz, neste momento, e novamente com todo o respeito, neste momento, ou está distraída, ou vai falar nisso na sentença, depois na sentença final, ou é completamente desconhecedora de tudo, inapta para a função que ocupa, e não se faz acompanhar ou solicitar quem perceba da matéria. João, mas agora eu vou-te desafiar. Desafia. Se existe alguém ao longo da história da PJ, da história recente, que era capaz de aplicar cálculos matemáticos para fazer o que quer que seja, és tu. E eu acho que a tua postura e a forma como tens ao longo, e tiveste ao longo do teu percurso na PJ, demonstrado que de facto é possível fazer as coisas com cientificidade, causa anticorpos ao sistema. Certo. Acabaste de me condenar, pronto. Não fui eu. Não, tens toda a razão no que dizes. Mas é assim, neste em particular é impossível.
eu teria que ter efetuado mesmo um disparo. Essa é que é a questão, é que tu não estás a ser acusado de ter feito... Eles inicialmente disseram assim, ele tem posse de arma proibida, deu um disparo para simular um crime e tentou favorecer com isto que fez a senhora Rosa Grilo. Em 2018, por fortuna, eu vou confessar aqui a toda a gente, tenho ali uma senhora que me acompanha e me suporta tudo, e é uma mulher fabulosa, que é a minha mulher. Eu disse à minha mulher, quando saí de casa, para ir à casa da senhora Rosa Grilo, e disse à senhora advogada, que é a minha coarguida, atenção, isto vai ser o fim do mundo. Vamos ser constituídos arguídos. Vai acontecer que a gente vai ser, eu com tudo o que tenho para trás, e porque fui da PJ, e porque estive preso, isto vai ser o fim do mundo. Tanto que dou uma entrevista a vários canais de televisão, logo in situ, perto da casa da senhora Rosa Grilo, que antecipa isto tudo está a acontecer. E quando vou para lá, acho aquilo, porque eu vou sempre combater isto, porque eu sei que aquilo está lá, porque foi mal feita a investigação, no caso, por causa da autópsia. Não tem nada a ver com estas coisas, porque estas coisas têm uma relação, porque o que aconteceu, afinal, não foi o que eles apuraram. Mas isto não invalida que a senhora Rosa, conforme confessou, por acaso, a mim, e depois, mais tarde, que foi ela que matou o marido. Pronto. Mas o que se passa é que eu vou lá e digo que isto vai tudo acontecer. E quando começa o julgamento, o meu objetivo é demonstrar que não há procedimentos e que aquilo podia ter estado lá antes, porque eu nem sabia que estavam lá os invólucros no porta-joias. Isso surgiu depois, quando a GNR foi e fez uma busca mais alargada. E eu disse, em casa, à minha mulher, aos meus advogados, eu, perante isto tudo, vou ser condenado. Porque eu sei como é que opera a PJ, eu sei como é que pensam as pessoas. E aquele pensamento que tu tens agora que expuseste, também existe nas pessoas, que é, ele tinha capacidade para fazer isto e muito mais. Puxa, mas se eu tenho capacidade para fazer isto muito mais, eu também sei perfeitamente que fazendo isto ia dar um problema enorme e que eu seria facilmente... Sim, mas, João, até para condenar o mordomo tem que Claro. existir provas. Mas, João, deixa-me só concluir para dizer isto. Quando estamos no decurso do julgamento e vejo a evolução do julgamento, eu digo, eu vou ser condenado. Mas há um momento do julgamento que nem sequer é solicitado por mim, é pela procuradora, porque queria provar que não estava aberta a garagem, que, portanto, não poderia ser outra pessoa e tinha que ser eu, em que ela pede o acervo, o conjunto de fotografias que não está no processo e que está na PJ. E quando chega às fotografias para nós analisarmos, que eu fui ver as fotografias todas e a minha equipa também de defesa, a senhora procuradora foi só embicada, para dizer a expressão, àquela fotografia em particular da garagem, está lá, 2018, e saiu-me o Euromilhões. E eu digo, nunca me vai sair, já porque eu não jogo, mas não me vai sair o Euromilhões nunca mais. Saiu-me o Euromilhões, porque os meus filhos são todos uns putos muito bonitos, mas isso é o pai a falar, e porque eu não estava à espera disto. E quando isso acontece, eu digo, já está. Nós conseguimos provar que aquilo estava lá. E havendo isto, porque é que eles estão a dizer que não estavam lá os invólucros? Porque eles não têm fotografias dos invólucros, nem daquela gaveta, não têm. Não têm porque não estavam, dizem eles, mas não têm da gaveta. Não abriram a gaveta, não viram o porta-joias. E utilizaram a Júlia Grilo, que é a irmã do Luís Grilo, para dizer, em sede de processo, eu mexi no porta-joias, eu mexi na gaveta e não estava lá nada. E depois ela foi a tribunal, e em sede de tribunal, princípio de imediação ou da oralidade, diz assim à juiz, eu nunca estive no quarto. E se tu reparares, aparece aqui a certa altura, a dizer que sim, de facto, nunca esteve lá porque a PJ disse que não esteve, e até porque a senhora Júlia Grilo também disse que não estava. Isto foi desmentido em sede de tribunal. Diz-me assim, o que é que estás à espera? Eu estou à espera de ser condenado, João. E essa é que é a pergunta. Porquê é que tu esperas ser condenado? Porque já falámos que houve um desagravamento, já falámos que, no fundo, aquilo que te acusam não quero usar esta expressão, o mal menor, não é? Quando estamos com este tipo de raciocínio, os arguidos atuando enquanto equipa de defesa de Rosa Pina, que agora a Rosa Pina era a Rosa, visavam, por um lado, requerer novas diligências probatórias com base e sustentadas na matéria probatória por eles criada, ou seja, nós criámos aquele cenário para ir ao julgamento tratar disto. Assim, prolongando o julgamento até ser atingido o prazo máximo da prisão preventiva. Quando a senhora altera aqui e diz que de facto fizemos isto, ela está-se a esquecer de uma coisa muito importante e não se pode esquecer enquanto juiz, que é o seguinte: todos os recursos feitos
eram focados em eu estar presente em tribunal para falar da autópsia. Todos os recursos feitos à posteriori estar na casa, nós referimos aquilo que aconteceu, mas todos os recursos por nós feitos só eram resolvidos à final. Ou seja, nunca iriam influenciar a leitura da sentença, porque aquilo só depois é que ia ser tratado. Mais, os projéteis, a banheira, aquela salganhada toda, perdão a possibilidade da expressão, estavam a ser tratados num processo à parte. Nunca iriam influenciar nada. E a senhora juiz aqui altera 2, 3 frases, mas vai atrás do que diz a acusação. O meu objetivo era meter a senhora Rosa Grilo cá fora porque esgotava o prazo da prisão preventiva. Ou seja, tu no fundo não sabias o que estavas a fazer, não é? Basicamente... O gênio cientista não sabia o que estava a fazer. O gênio do mal não sabe o que está a fazer. João, há momentos que tu vivestes e que no teu blog partilhas connosco e que são momentos de facto únicos, onde tu vês a reação humana, instantânea, onde se conseguem fazer leituras reais do impacto da informação que é dada. E um deles é quando a juíza tem acesso à fotografia, não é? Foi no dia em que esteve presente em tribunal o Sr. António Joaquim, que foi prestar declarações. Eu devo só fazer aqui uma chamada de atenção. Nós, quando aparece a fotografia nesse dia, dispensámos todas as testemunhas e quisemos ir para alegações finais. A senhora juiz não quis. A senhora Rosa, veio tudo depois disso, porque ela chamou inspectores do judiciário, que foram no fundo dizer que nós não nos enganamos e nunca vamos nos enganar, e se estivesse lá nós trazíamos, e nós chamámos depois o resto das pessoas que era preciso. Entre elas a senhora Rosa. Quando nós descobrimos a situação da fotografia, nós vamos para essa sessão já com a apresentação de queixa na Procuradoria-Geral da República. E agarramos e facultamos e dizemos, temos aqui isto, está aqui a prova que em 2018 o tiro já estava na banheira. Eu, inicialmente, na contestação que faço, pedi para ser tudo gravado. Filmado. Não permitiram. Disseram que o tribunal não tinha meios. E eu disse, mas eu tenho meios. Eu dou as câmaras. Não. A gente está dentro do contentor a levar com a chuva. Ontem chovia lá dentro. Portanto. Mas eu até dava os meios. Porque isto gravado era fabuloso. Porque quando aparece e ela vê no computador dela, a senhora juiz diz, está aqui. E a senhora procuradora diz, eu não vi. Mas eu não vi. E a juiz vira-se para o lado e diz, mas está aqui. E a certa altura, depois mais à frente, quando fala com os senhores inspectores da PJ, ela pergunta a um técnico do Laboratório de Polícia Científica e diz assim, o senhor por acaso tratou as fotografias? Porque a fotografia depois foi tratada com Photoshop. É da PJ. Quando fizeram a comparação. Porque aqui é que está a gravidade. Que é só reconhecer o erro. Nós não vimos aquilo. Só que na altura não ligaram. Então o que é que acontece? Quando aquilo surge, ela depois pergunta a um técnico, o senhor viu as fotografias? Fez o tratamento que fez o Dr. João de Sousa e a defesa dele? Não. Porquê? Porque aquilo é sujidade. Sujidade, dizia. Estão aqui as fotografias. Aquilo que se vê à direita e que está ampliado é o local que diz silicone, é o local onde está o ponto de entrada do projétil e que depois a senhora Rosa Grilo colocou silicone. À esquerda está a foto sem o silicone. Aqui, eu já mostrei neste programa, nós fizemos uma sobreposição e se vocês forem ao site da E4Si, vocês veem lá isto. A sobreposição real e feito tudo, tirado o Photoshop e tudo mais. E foi exatamente isto que a juíza teve acesso e que o Ministério Público teve acesso e que parou tudo naquela altura e ela disse, está aqui. E diz a Procuradora, eu não vi. E quando ela faz perguntas aos seus inspectores, a certa altura, porque eu ponho isto tudo público, publico isto tudo, já vinham preparados, né, da segunda leva, e dizem, mas a banheira, e ela diz, não, a banheira não interessa, isso já está tratado. E nós pensámos, opa, já está tratado, muito bem. Ela já percebeu que foi feita aqui, desculpa lá, uma manigância. Uma manigância para condenar uma pessoa que está inocente, 2. Só que depois, quando ela faz as perguntas aos seus inspectores, aos seus senhores do laboratório, diz que não é uma pergunta, é confirma-me isto. Vocês estivessem lá, viam, não viam? Víamos. Se não viram é porque não estava. Não. Ok. E depois diz assim, Sr. Doutor, ou para o meu advogado, a instância sua pode fazer diretamente as perguntas. E o meu advogado disse, bem, eu não vou perguntar coisas a pessoas que mentem. Assim? Assim. Pois, porque de facto há aqui um princípio na justiça que é a pessoa é inocente até prova em contrário. Mas eu já provei. Aqui
pelos vistos, está invertido, não é? E depois... Há, de facto, uma pressão. E João, deixa-me Diz. ir também aqui a algo que me parece importante. É os teus antigos colegas da PJ e a liderança da Polícia Judiciária em Portugal, que recordo-me há relativamente poucos meses do diretor nacional de uma conferência a tentar vender o seu peixe porque não tem meios, e a ver se caía mais algum dinheiro do PRR para a PJ, para os meios humanos e materiais. A polícia nunca há de ter meios, porque a polícia opera no pós. Estamos no país que estamos. Acho muito bem que ele peça meios. Acho muito bem que ele peça dinheiro. Agora, se ele pode otimizar com o que tem, claro que pode. E aí é que é um bom gestor. E ele é um mau gestor. Ele é incompetente. Okay? Ele é incompetente por diversas ordens de razão. Muitas vão agora vir ao de cima. Ele vai ter outra vez que prestar declarações em que vai estar presente o João de Sousa e o advogado dele. Ele não gosta. Ele vem a público dizer isto não é como os outros, como a Procuradoria a apresentar pessoas. Ele, como meu advogado, entra em choque completo porque não está a se conseguir dissociar aquilo que é o cargo que ele ocupa da pessoa dele. Porque a pessoa é a pessoa, o cargo é o cargo e a gente só fala de cargos. E fala daquilo que são o desempenho nos cargos. Mas isto depois também tem a ver com outra coisa muito importante. É com tudo, e agora vamos para a parte pedagógica, é com tudo o que envolve e com os meios de comunicação social. O Denzel Washington, ator norte-americano, diz uma coisa interessantíssima que é: hoje em dia, se não leres jornais, estás desinformado. Mas se os leres, estás mal informado. Ou seja, a quantidade é grande, a informação está lá, se eu não leio, não sei o que é que se passa. Mas ao ler, se não tiver espírito crítico, estou mal informado. Ontem, durante o meu julgamento, estava um canal de televisão a fazer um programa com pessoas que eu admiro bastante a fazer o comentário. E de dentro para fora estava a jornalista, que eu conheço pessoalmente, a fazer o reporte. Eu só vi isto a posterior, fazer depois a análise de tudo o que se passou, que tenho que o fazer sempre. E às páginas tantas diz assim: neste momento João de Sousa está a entrar com nova prova. E diz uma advogada que estava lá: nova prova. Em estúdio. Nova prova. Mas isso não é possível. Pois, mas deve estar. João de Sousa acabou de entrar com um e-mail, que era a juíza a ler o e-mail que já tinha entrado há uns tempos. Portanto, mas é verdade. Esta desinformação é terrível. E se isto ainda por cima for feito... Não sei se estás a ver o que deve ser um documento lavrado por esta juíza e por esta jornalista. Deve ser uma coisa fantástica. Mas é assim, coisa em conjunto. Porque as pessoas também não têm informação. Mas o que é mais importante, e eu vou fazer, por acaso, agora fazendo aqui um pouco de publicidade, eu vou fazer uma formação em jornalismo forense, em que vou abrir a formação às pessoas, é por si vai fazer, para vir jornalistas, se eles quiserem, ou outras pessoas, para virem falar com aquele indivíduo que eles até nem gostam de pôr o microfone à frente, para perceberem o que é uma prisão preventiva, o que é aquilo que está a acontecer. Porque depois as pessoas que recebem isto lá em casa, e atenção, o parentes, que tem sido ao longo de 3 anos extremamente prejudicial para a minha empresa, apesar de eu ter, e tenho que agradecer aos clientes e aos parceiros que têm, que assinam protocolos connosco, ou é por si, mas que existe sempre esta mácula, é que esta gente está aqui. Eu vou-te dar um exemplo rápido, que até é jocoso. Tu lembras-te do Nome da Rosa? A primeira vítima do nome da Rosa, o personagem é o Adelmo de Otranto, que era o tipo que faz as iluminuras, que era um copista, um monge copista. E quando está o Sean Connery, com o Adzo de Melk, não é, a fazer, com os óculosinhos a ver, ele diz: que engraçado, estão lá na biblioteca à noite. Ele era muito satírico. Ele põe um bispo com orelhas de burro a ensinar os padres, que são macacos, isto, aquilo e aquilo outro. Com todo o respeito por toda a gente. Mas eu lembrei-me desta imagem, quando estou num julgamento no Parque das Nações, e estou sentado, que é o julgamento do Cláudio Coimbra e daquele malogrado agente da PSP que é morto, e ao meu lado está a imprensa toda. E na imprensa está a Tânia Laranjo da CMTV. E aquilo não se ouve bem nem nada, e começa a juíza a falar, e eles dizem: mas isto é o quê? O que é que ela disse? E começa a Tânia Laranjo a descodificar o que diz a juiz, a enquadrar legalmente. E cada vez que havia uma dúvida ia tudo à Tânia Laranjo. E eu lembrei-me do bispo com orelhas de burro a ensinar os outros todos macacos. A Tânia Laranjo, além de estar muito enviesada naquilo que é a linha editorial que eles têm, é que estava a ensinar às pessoas, porque a gente, se olhar um bocadinho, quem tem 2 olhos e veja as coisas, a Tânia Laranjo diz as maiores barbaridades legais.
Mas o povo absorve isto tudo. Lá está. Se lês jornais, ou se não lês jornais, estás desinformado. Se os lês, ficas mal informado. E isto tudo, esta bolha, por isso é que o João de Sousa queria gravar o seu julgamento, por isso é que o João de Sousa publica tudo no seu site, por isso é que o João de Sousa fala destas coisas e por isso é que ele continua sempre, e sabe que até pode ser condenado, a lutar por esta simplicidade dos atos, compreensão dos atos e, claro, apesar de estar de luto, porque eu estou mesmo de luto, psicologicamente estou em baixo, eu não consigo. Eu parece que estou na Idade Média, João. Eu parece que estou naquele... O Dr. Miguel Santos Pereira, o meu advogado, disse, João... No Finisterre. Sim. Aquilo está muito mal. O Miguel Santos Pereira, o meu advogado, disse uma vez assim, olha, João, isto são as dores do parto. Estás a fazer uma coisa que é inédita. E mais, és uma pessoa que vem do lado de lá. Né? E estás a fazer uma coisa que é inédita. Mas eu não consigo, e estou a tentar recuperar, perante a cientificidade das coisas, perante o 2 mais 2 são 4, eu tenho gente que tem poder e que é ignara, que é estulta, ou porque tem alguém a pressioná-los muito para assim seja, eu temo que eu não consiga, pela ciência, explicar. Isto já aconteceu ao longo dos tempos. E isto está a acontecer em Portugal comigo, mas isto já aconteceu há 50, 60 anos, por exemplo, nos Estados Unidos, quando começaram as primeiras pessoas a fazer consultoria. E aquilo que eu temo, porque isto marca e carrega, é que, de facto, eu não consiga, com aquilo que é evidente para qualquer pessoa, porque, por exemplo, eu tenho parcerias com universidades e isto tudo. E claro que as pessoas sabem quem eu sou e o que é que eu estou a passar. Mas as pessoas dizem, não, mas, Dr. João, isto tem a ver com ciência. Você está aqui a mostrar, eu mostrei, agora vamos assinar um protocolo, e mostrei à pessoa que estava connosco esta questão da fotografia. E a pessoa ficou com aquela expressão que tu ficaste há bocado, boca aberta, a dizer assim, mas o que é que eles não estão a perceber? Aquilo tinha que ter parado logo ali, não é? Mas o que é que eles não estão a perceber? Eu disse, isto não tem nada a ver com isso, isto é uma questão, se quiser, política, é uma questão que está para lá da cientificidade das coisas. E isto é extremamente prejudicial para mim e para os meus, e para aquilo que eu quero fazer. Eu estou quase como o outro, deixe o Mantorra jogar. Porque eu tenho outros casos em que já demos a volta aos casos, em que resolvemos os casos, e neste caso parece que é uma coisa do outro mundo. Mas, João, eu acho que o teu caso é sintomático e é emblemático de porquê que a é por si deve existir. Porque precisamente o sistema está enviesado e o sistema, apesar de constitucionalmente a justiça ser feita a favor do povo, aquilo que tu vês é que o povo está sempre no outro lado, digamos, do chicote da justiça e tem muito pouco por onde se agarrar. E voltando ao comentário, sem querer tomar muito mais do teu tempo, e voltando àquele comentário que tu fizeste, aquela senhora juíza em Évora, ou lá o que é, eu, se fosse juiz e tivesse a ouvir a Polícia Judiciária a dizer aquilo, diga mais, porque eu preciso pensar na minha vida e nas decisões que eu estou a tomar. Mas eu compreendo o que ela disse, apesar de não o defender. É que ela assustou-se. Porque é assim, não é o João de Sousa, ex-condenado, e que toda a gente sabe que fala nas coisas, que está a dizê-lo. Porque eu tenho sempre aquela questão, quem é o emissor? Supostamente não é credível. Há sempre essa sombra. Eu vivo bem com isso e não tenho qualquer problema, porque é assim, o ser humano é assim. Agora, ela está a ouvir um inspetor-chefe que lhe está a dizer coisas gravíssimas e aquilo sequer até foi uma reação instantânea. Pá, não me diga mais, porque eu tomo decisões com aquilo que vocês nos trazem. Isto é de uma gravidade extrema. E depois nós temos, por exemplo, lá estão os do costume, a CM à porta e o indivíduo a tirar notas e não foi notícia nada disto. E isto é gravíssimo. E nós temos que mudar isso e é por si existe para isso. Deixa-me só dizer-te aqui uma coisa interessante, porque, lá está, alteração substancial, não substancial. Só para perceberes a gravidade destas coisas. Uma alteração substancial dos factos pressupõe uma diferença de identidade, de grau, de tempo ou espaço que transforma o quadro factual descrito na acusação em outro diverso. Ou seja, há uma identidade, há quem fez, há um espaço, há isto, aquilo, aquilo outro. Na alteração que ela diz ser não substancial, a senhora juiz, ela diz o seguinte, e agora vê a gravidade disto. Os arguidos, que sou eu e a minha co-arguida, ou alguém, a seu mando e com o seu conhecimento, colocaram um dos invólucros em X e outro invólucro. Ela acabou de colocar uma terceira pessoa
no meio disto, que nunca ouvimos falar durante o julgamento, que não sabemos nada e que... É o mordomo. É o mordomo. E que muita gente, a opinião pública, identifica como o pai da senhora Rosa Grilo e que, quando sai a acusação, quando é feito o processo de investigação, há 3 pessoas que são suspeitas. João de Sousa, Tânia Reis, Américo Pina, o pai da senhora Rosa Grilo. Quando sai a acusação, 2 pessoas ficam no rol da acusação. João de Sousa, Tânia Reis. Porquê é que sai o pai? O pai sai, porque senão o pai poderia chegar a tribunal. Não estou a dizer que isso aconteceu, nem estou a dizer que é essa a verdade. E dizer assim, olha, quem pôs lá as cábulas fui eu, sei que o doutor João de Sousa soubesse, nem a doutora Tânia, porque eu quero defender a minha filha e acho que ela deve ir para a rua. E sabes o que é que acontecia? O homem não era condenado, não acontecia nada e não se podia condenar o diabo, o João de Sousa. Porque a lei diz que um pai, um filho, se fizesse uma coisa destas, não era nada. E eles iniciam aquilo com o Sr. Américo Pina e de forma muito, muito ardilosa, no pior que o ardil tem, retiram o Sr. Américo Pina porque era uma fuga para o João de Sousa, se assim acontecesse. E eu estou nisto há 3 anos. Era o momento de eureka. Era. O senhor chegava lá e dizia assim, olha, fui eu. Não estou a dizer que foi o senhor, mas ele podia chegar lá e dizer assim, porque eu sou também, além de ser cientificamente capaz, como tu dizes, também dizem que eu sou mentalista e manipulador. Então eu chegaria lá e dizia, Sr. Américo, foi você que pôs lá as cápsulas. Olhe para a minha mão. Está a ver o anel? E a pessoa ficava. Portanto, eles percebem, mas são muito fracos e nunca estão à espera que um indivíduo venha dizer isto aqui ou que diga isto abertamente, porque é isto que está lá em causa. E digo-te, muita gente que me acompanha, muita gente com quem eu interajo, magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, advogados, sabe que isto é verdade. Se têm coragem de o dizer ou de o fazer, já vi muitos magistrados judiciais, já vi muitos magistrados do Ministério Público a chegarem-se à frente e a falarem, e muitos advogados. Agora, temos é que eliminar quem não faz isto e quem tem aqui agendas ou se deixa pressionar. Sim. Ainda não saiu a sentença. A senhora ainda vai dar a sentença. Mas perante isto tudo que está aqui... Tu há pouco, enquanto conversávamos e bebíamos ali um café, tu falavas numa antecâmara. E não falas por acaso, falas porque conheces como é que o sistema funciona? O problema... O meu problema, que é a minha mais-valia, agora falando em termos de merchandising da por si, é que eu conheço profundamente o sistema. Sei os livros que o sistema lê e a forma como os interpreta. E não é porque eu seja brilhante, é porque eu dedicava-me a isso enquanto estava lá dentro. E isto é uma antecâmara de uma condenação. Se eu for surpreendido, porque eu também reconheço o meu egotismo e não gosto de errar, fico satisfeito, mas fico triste porque não acertei, não avaliei bem a situação. Eu não sou catastrofista, não sou pessimista. Mas isto é uma antecâmara de uma condenação que, em termos científicos, pragmáticos, racionais, do direito, da técnica e da perícia, não tem razão de existir. E isto pode não prejudicar só a ti, pode prejudicar todas as outras pessoas que tenham que se cruzar com o sistema judicial português. Sim, porque esta juiz, se for condenar perante isto tudo que está aqui, o meu filho tem agora 9 anos, é um reguila, pode ter um ato qualquer e é do Conselho de Vila Franca, quando tiver os seus 21, e o que é que vai acontecer? Tu, eu, advogados, até se calhar um juiz, um procurador, que tem uma coisa qualquer. Esta senhora faz regulações parentais. Esta senhora faz o que se chama a clínica geral, faz todo tipo de crime. Se ela vai condenar, tendo isto tudo à frente dela, é gravíssimo. É porque descobriu uma entidade paranormal que adicionou a um processo que foi lá colocar os invólucros onde eles foram encontrados. João de Sousa, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Obrigado. Espero que tenha sido proveitoso também para apresentares um pouco aquilo que tem sido a tua via dolorosa ao longo destes 3 anos. E obrigado a si que nos acompanhou. E caso você pense que este programa é sobre o João de Sousa, está muito enganado. Este programa é sobre a justiça em Portugal. Este programa é sobre os órgãos aos quais lhes compete exercer e fazer justiça em Portugal. E como você vê, estamos entregues ao acaso. O resto de uma boa noite e muito obrigado.